Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos apresentar para vocês hoje famosos que formaram casais gays na vida real. Já deixe seu like para avaliar nosso trabalho. Sir Elton John e David Furness. Sir Elton John é um dos melhores músicos de todos os tempos. Ele é um ícone pop com canções de sucesso que durariam gerações futuras. O inglês foi creditado com uma multidão de prêmios da indústria e vendeu milhões de discos em todo o mundo. Para quaisquer fãs do músico, eles sabem que o cantor Rocketman é flamboyantly gay. Ele é casado com o amante de longa data David Furness. Conheceram-se pela primeira vez em 1993, numa festa na casa de Elton. Os dois cedo começaram a namorar e o cantor iria fazer a pergunta em 2005. Em seguida, oficializaram o namoro e pediram uma parceria civil, e quando o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi legalizado, mudaram para um casamento oficial. Realizaram a cerimônia em Windsor durante o seu aniversário, a 21 de dezembro de 2014. Os dois continuam a defender a igualdade, a dignidade e a aceitação para todos os homossexuais. Além disso, Furness também serve como membro da direção da Elton John AIDS Charity. Neil Patrick Harris e David Burtka. Neil Patrick Harris e o romance de David Burtka estão entre os nossos favoritos de histórias de amor. Poder-se-ia chamar-lhe lendário, começando com um encontro fortuito e terminando feliz para sempre. Harris pensou que ficaria sozinho para o resto da sua vida quando os dois se encontrassem. Entretanto, Burtka estava numa relação de longa distância nessa altura. Ele recorda-se de um dia ter esbarrado com Harris na rua e de se ter apresentado desde que conhecia o trabalho de Harris. Ele acabou por terminar a sua relação de longa distância, e eles começaram a sair platonicamente. Uma semana depois, os dois saíram no seu primeiro encontro para ver o filme de Angelina Jolie Taking Lives. Tornaram-se rapidamente inseparáveis depois disso. Burtka propôs então a Harris na esquina da rua onde se conheceram inicialmente 2 anos mais tarde. A dupla é agora conhecida pelos seus graus proeminentes, e parece que o seu amor se torna cada vez mais forte a cada ano que passa. Jim Parsons e Todd Spiel. Poder-se-ia dizer que Jim Parsons e o seu marido, Todd Spiel, são um fósforo feito do céu. Parsons é um actor premiado, enquanto Spiel é um produtor talentoso, e certamente que o farão acreditar em almas gêmeas. Curiosamente, estão juntos há 2 décadas, e percorreram um longo caminho desde que se encontram numa data cega em 2002, os dois teriam esperado 15 anos antes de se casarem, e trocaram os votos durante uma cerimônia realizada no Rainbow Room da cidade de Nova York. Hoje, estão prestes a entrar no seu 5º ano de casamento, e parece que ambos estão incrivelmente felizes com a companhia um do outro. Com isto em mente, não há absolutamente nenhum cenário em que estes dois procurem os serviços de um advogado para intervir na sua relação. Esperamos certamente que este adorável casal LGBT continue a desfrutar de um casamento feliz. Ellen DeGeneres e Portia de Rossi. Ellen DeGeneres e a parceira Portia de Rossi quebraram, sem dúvida, 1 tonelada de barreiras quando deram formalmente o nó de volta em agosto de 2008. Mais de 1 década mais tarde, o casal continua a inspirar muitas pessoas, incluindo toda a comunidade LGBT, com a sua história de amor. Certamente percorreram um longo caminho desde que se encontraram pela primeira vez numa festa em 2000. Após quase 2 décadas de namoro, é bastante evidente que ainda estão incrivelmente apaixonados um pelo outro. Não há dúvida de que DeGeneres e de Rossi estão a partilhar um casamento feliz, no entanto, experimentaram um par de solavancos pelo caminho. Felizmente, os dois não precisaram da ajuda ou intervenção de nenhum grupo de advogados para resolver a sua relação. Os dois continuam casados hoje em dia e estão muitas vezes empenhados em fazer numerosas advocacias sobre os direitos dos animais. Colton Haynes e Jeff Leaton. Poder-se-ia facilmente afirmar que Colton Haynes e Jeff Leaton estavam no bom caminho para se tornarem um dos casais LGBT mais populares atualmente. Haynes é um ator bem conhecido, enquanto Leaton é um designer de moda proeminente, e parecia que eram um casal feito do céu. Apesar do quão perfeitos nós os víamos como um casal, infelizmente, eles anunciaram recentemente que estão a seguir os seus caminhos separados.
Os dois casaram-se numa cerimônia de casamento presidida por Kris Jenner, em 2017. Depois de apenas 6 meses de casamento, Leaton e Haines estão a desistir, e estão a finalizar um acordo. Com a ajuda dos seus advogados, Haines e Leaton acordaram num acordo que incluiria a distribuição justa das suas joias, propriedades e outros bens. Também irão dividir a propriedade entre um punhado de veículos de luxo que adquiriram durante todo o seu casamento. Adam Lambert e Sauli Koskinen. Para além do cinema, uma parte significativa do dinheiro do investimento também foi gasto na produção de vários tipos de programas de televisão. Um desses gêneros dignos de nota é o gênero de espetáculos de talento ou realidade. Entre estes títulos, é seguro dizer que quase todos ouviram falar da série American Idol e do franchise Big Brother. Durante a sua 8ª temporada, o American Idol apresentou ao mundo uma nova estrela, Adam Lambert. Desde a sua participação no espetáculo, tem agraciado as ondas de ar com álbuns como Original High e For Your Entertainment. Durante algum tempo, ele teve uma relação com o seu antigo parceiro agora amigo Sauli Koskinen. Tal como Lambert, Koskinen conseguiu a sua primeira imagem na reality TV, tendo aparecido no Big Brother da Finlândia. Desde então, tem ganho ainda mais fama como apresentador de programas. Além disso, ele também mostrou as suas costeletas de dança ao competir em Dance on Ice Finland e acabou por ganhar essa temporada. Alison Mack e Nick Klein. Juntamente com celebridades que agraciaram os grandes ecrãs, não há dúvida de que muitos de nós também amamos mais do que algumas estrelas que conseguiram a sua primeira grande fama na televisão. Este foi também o caso da atriz Nick Klein. Ao longo de toda a sua carreira, ela tem participado em vários projetos, tendo mesmo expressado uma personagem no audiobook World War Z. Entre todos os seus trabalhos, porém, é seguro dizer que Klein é mais conhecida pelos seus créditos de atriz na série de ficção científica Battlestar Galactica. Durante algum tempo, Klein foi casada com Alison Mack. Tal como Klein, Mack granjeou muito reconhecimento pelo seu trabalho como atriz. Começando a sua carreira com espetáculos no ecrã para publicidade, Mack conseguiu a sua primeira grande oportunidade com um papel no Sétimo Céu. Alguns anos mais tarde, essa fama aumentou ainda mais graças à sua atuação em Salvoville e Wilfred. Cheyenne Jackson e Jason Landau. Como muitos dos seus colegas, Cheyenne Jackson começou a sua carreira como ator de palco. Juntamente com o seu trabalho em produções como The Most Happy Fella e West Side Story, um dos seus espetáculos de palco mais notáveis seria, sem dúvida, a sua atuação principal no musical All Show Up. Dito isto, ele conseguiu mais do que alguns projetos no ecrã, incluindo United 93, Glee, 30 Rock e American Horror Story. Fora dos holofotes, o ator cantor é também um pai amoroso de 2 filhos. A este respeito, partilha os seus 2 filhos com o seu marido, Jason Landau. Tal como Jackson, Landau é um actor que tem trabalhado em alguns projetos ao longo dos anos. Dito isto, alguns destes títulos incluem Subway Café, Will e Grace, e American Dreams. Talvez um dia em breve, os dois possam colaborar num projeto. Christine Marinoni e Cynthia Nixon. Na maioria das vezes, uma paixão por algo pode ser descoberta com alguma ajuda de outra pessoa. Bem, pelo amor de Cynthia Nixon pela representação, esse crédito vai para sua mãe, uma atriz que a apresentou à cena teatral. Dito isto, não é surpresa que a sua viagem à cena teatral tenha começado cedo. De facto, um dos seus primeiros espetáculos estava a aparecer como um dos impostores no espetáculo Para Dizer a Verdade. Desde então, Nixon tem obtido reconhecimento generalizado pelo seu trabalho numa variedade de espetáculos, filmes e peças de teatro. Alguns títulos notáveis incluem a série Sex and the City e filmes subsequentes, Amadeus, Aqui é Passion, e Vit. Para além de aparecer no ecrã, porém, a atriz é também uma ativista e defensora de várias coisas, incluindo os direitos humanos. Claro que não está sozinha nisto, e isto porque tem a sua mulher Christine Marinoni com ela a cada passo do caminho. Alan Cumming e Grant Shaffer. Embora muitos atores sejam frequentemente datilografados para um determinado arquétipo de caráter, isso não impediu inúmeras estrelas de esticarem as suas costeletas de representação. Bem, um desses nomes dignos de nota seria Alan Cumming.
Começando a sua viagem na cena teatral, assumindo papéis para produções como Lady Hamlet, Cumming acabou por obter um grau ainda maior de reconhecimento e fama pelo seu trabalho no grande e pequeno ecrã. Dito isto, alguns destes notáveis projetos incluem X2, GoldenEye, a trilogia Spy Kids, e Filho da Máscara. Por vezes, ama-se tanto alguém que se deseja poder casar não só uma vez, e mais 2 vezes. Ao que parece, foi exatamente isso que a estrela X2 e o seu marido, o designer gráfico Grant Shaffer, fizeram. Casados pela primeira vez em 2007, o casal renovou os seus votos 5 anos mais tarde, em 2012. Dito isto, enquanto Cumming trabalha em frente da câmara, Shaffer opta por ficar nos bastidores. Por vezes, ele até trabalha como artista de storyboard. Bridget Chastain e Dottie Marie Jones. Antes de encontrar a sua entrada na cena de representação, Dottie Marie Jones já era uma atleta. Tendo demonstrado as suas capacidades em competições de força numa idade jovem, Dottie Marie Jones acabou por experimentar a sua mão em desportos tais como pista e levantamento de peso. Além disso, por falar em mãos, ela também fez um grande nome como lutadora de braços de ferro e ganhou 15 campeonatos mundiais ao longo desse período. Hoje em dia, porém, é seguro dizer que a maioria dos seus fãs conhece melhor Jones pelo seu trabalho em projetos como Lizzie McGuire e Glee. Fora dos investimentos que fez sob os holofotes, Jones é felizmente casada com Bridget Chastain. Tal como Jones, Chastain é uma ex-atleta que também teve um grande talento para a luta de braço de ferro. Começando a sua relação em 2010, o casal chamou então os seus amigos íntimos à sua casa. Apresentado inicialmente como uma reunião habitual, a ocasião acabou por ser o casamento do casal. Alec Sykes e Wanda Sykes. Para o seu início sob os holofotes, Wanda Sykes começou como escritora. Apesar de fazer sobretudo trabalho nos bastidores, acabou por obter um elevado grau de reconhecimento graças às contribuições no The Chris Rock Show. Algum tempo depois, ela fez o seu caminho para mais papéis no ecrã, e por causa disso, Wanda é frequentemente reconhecida por ser protagonista em projetos como The Good Fight, The Up Shows e Curb Your Enthusiasm. No entanto, quando se trata de encontrar uma data, Wanda não recorre às linhas habituais de recolha. Em vez disso, ela fala em remodelar a sua cozinha. Ao que parece, essa tática funcionou. Há mais de uma década que Wanda está casada e feliz com a sua mulher, o designer de interiores Alec Sykes. Embora o casal prefira viver um estilo de vida discreto, isso não os impediu de publicar um par de fotografias nas suas respectivas páginas Instagram, ambas contendo fotografias das suas viagens e outras atividades do dia a dia. Dave Rubin e David Jeanette. Poder-se-ia dizer que Dave Rubin e o seu marido David Jeanette são um excelente exemplo de como é uma relação perfeita. Os dois conheceram-se pela primeira vez em 2010, e o duo pormenoriza que se apaixonaram instantaneamente à primeira vista. Após quase 5 anos de namoro, Rubin e Jeanette decidiram dar formalmente o nó, e fizeram-no numa bela cerimônia de casamento no dia 1 de setembro de 2015. Hoje, Dave e David estão prestes a entrar no seu 7º ano de casamento. Para além do seu casamento perfeito, as coisas também parecem estar a correr bem para ambos, mesmo para as suas carreiras. O Rubin continua a ganhar uma tonelada de crédito como comediante e personalidade mediática bem conhecida. Jeanette, por outro lado, é um florescente homem de negócios, empresário e produtor executivo. Não há dúvida de que estes dois sabem uma ou duas coisas sobre o perfeito equilíbrio entre carreira e relação. Asia Kate Dillon e Corinne Donnelly. Tal como muitos dos seus colegas, Asia Kate Dillon começou a sua viagem para a cena de representação, tendo aulas de representação. Basta dizer que esse foi, e em mais de um sentido, o primeiro investimento que fizeram para sua eventual carreira. Em 2007, Dillon teve o seu primeiro grande espetáculo, assumindo um papel principal na produção de palco My Name is Raquel Corrie. Desde então, Dillon encontrou o seu caminho para mais projetos, tanto no palco como no ecrã. Juntamente com os concertos de teatro subsequentes, o ator também desenvolveu uma base de fãs entre os espectadores de televisão quando estes apareceram em alguns episódios de Orange is the New Black. Desde então, essa popularidade aumentou ainda mais, graças a espetáculos de representação em projetos como John Wick, Capítulo 3, Parabellum e The Outside Story.
Fora dos holofotes, Dillon também teve uma relação com Corinne Donnelly, cujo único trabalho no ecrã e até agora foi para um episódio de Viral com Devin Ibanez e Fergus Wade. Levou definitivamente uma tonelada de tempo para a estrela do rugby profissional Devin Ibanez sair como gay. Fê-lo através de uma série de posts inspiradores nas redes sociais que revelaram a sua sexualidade, bem como seu parceiro. Ibanez detalha que a sua sexualidade não é algo que tenha guardado como segredo da sua família e amigos, mas sempre sentiu a necessidade de a separar da sua carreira de rugby. Atualmente, Ibanez está a desfrutar de uma carreira de sucesso simultaneamente com uma relação feliz. Vive atualmente com o seu namorado, Fergus Wade, que está atualmente a receber a sua licenciatura como estudante de medicina. Desde a grande revelação de Ibanez, ele levou para as redes sociais e publicou um punhado de fotografias inspiradoras e emocionantes sobre ele e Wade. Não há dúvida de que gostam da companhia um do outro, e estamos bastante confiantes de que esta dupla irá dar o nó muito em breve. Alison Balian e Saffron Burrows. Pela aparência das coisas, o insecto em exercício veio a Saffron Burrows em tenra idade. Primeiro a ter aulas de representação quando tinha 11 anos de idade, depois ganhou alguma fama quando se dedicou à cena de modelismo. Mesmo assim, ela não largou a sua paixão pela representação. Fazendo a sua estreia em 1993 com um papel menor em Em Nome do Pai, Burrows estrelou desde então outros projetos como Deep Blue Sea, Mozart na Selva, Troy, e The Bank Job. Embora ela possa ter obtido um reconhecimento generalizado pelo seu trabalho na cena de representação, a ex-mulher de Burrows, Alison Balian, opta por trabalhar nos bastidores. Fazendo a maior parte dos seus investimentos na indústria do entretenimento como produtora de títulos como The New Age, Balian é talvez mais conhecida como uma das escritoras de longa data de The Ellen DeGeneres Show. Lenço Garrick F. e Belry Manilow. Belry Manilow é inquestionavelmente um dos músicos mais icônicos de todos os tempos. Curiosamente, Belry manteve a sua relação com Garrick F., o seu empresário, um segredo durante quase 4 décadas. Manilow confirmou recentemente que ele é gay, e explicou aos seus fãs por que demorou tanto tempo a revelar a sua sexualidade. Ele pensou que perderia e desapontaria os seus fãs se eles soubessem da sua preferência, pelo que nunca fez nada. Hoje, Manilow parece incrivelmente feliz, e casou com Kiev pouco depois de ter revelado que é gay. Os dois deram formalmente o nó em 2015, e estão prestes a entrar no seu 7º ano de casamento. Com base em fotos deles juntos, essa dupla parece gostar bastante da companhia um do outro, e estamos confiantes de que estão a desfrutar de um casamento feliz. Com um casamento feliz como o de Kiev e Garry, é seguro assumir que não haverá nenhuma intervenção de nenhum advogado em breve. Cara Delevingne e Ashley Benson. É inegável que a Cara Delevingne tem desenvolvido uma base de fãs impressionante ao longo dos anos. Começando como modelo, ela acabou por expandir os seus horizontes, tentando a sua mão na actuação. Basta dizer que este esforço valeu a pena, e a sua popularidade subiu para graus ainda mais altos. Juntamente com o seu concerto de estreia, Anna Karenina de 2012, a atriz modelo também trabalhou em projetos como Paper Towns, The Face of an Angel, e Kids In. Ao longo do caminho, Delevingne tinha desenvolvido uma relação com Ashley Benson. Infelizmente, porém, os dois já tinham se separado em 2020. Dito isto, Benson começou como modelo antes de entrar na cena de representação. Com a sua estreia no cinema em 2004, 13 Going on 30, Benson apareceu noutros títulos como Spring Breakers, Christmas Cupid e Chronically Metropolitan. Ainda assim, não há como negar que a maioria dos espectadores conhece o seu melhor pelo seu papel em Pretty Little Liars. Brad Goreski e Gauri Janetti. Brad Goreski foi capaz de fazer o seu nome como ator na indústria do entretenimento. Curiosamente, ele está na mesma indústria com o seu marido, Gauri Janetti, que trabalha nos bastidores tanto como escritor como produtor. Janetti conseguiu vários spots em projetos televisivos de destaque, incluindo créditos como escritor para Family Guy e Will e Grace. Poder-se-ia dizer que esta dupla de escritor-actor é um jogo feito no céu. Goreski e Janetti decidiram dar formalmente o nó numa adorável cerimônia de casamento em 2017.
Estão prestes a entrar no seu 5º ano de casamento, e certamente parecem estar bastante felizes juntos. Hoje em dia, esta dupla continua a trabalhar na indústria do entretenimento, e estamos a pensar se irão trabalhar juntos em projetos futuros. No entanto, Goreski e Janete parecem apoiar-se incrivelmente na carreira um do outro, o que é algo que a maioria de nós acha absolutamente adorável. Shelley Urai e Lauren Blitzer. Uma viagem tem de começar em algum lugar. Para Shelley Urai, a sua aventura de se tornar uma estrela do campo começou durante a sua infância. Aprendendo um par de instrumentos antes de fazer 10 anos, Urai começou então a sua primeira banda country chamada Country Line quando tinha apenas 14 anos, e o seu pai era o baixista. Não foi um mau começo, com certeza. Desde então, Urai tornou-se um cantor bastante bem-sucedido na indústria da música, tendo ficado com os louros por lançar milhões de discos só na América. Ao longo do caminho, ela também tentou escrever com a sua própria memória, como eu. Claro que, ao celebrar estes feitos, não há dúvida de que a cantora Ian Deren tem alguém com quem passar a ocasião e a sua esposa, Lauren Blitzer. Enquanto Urai é conhecida por agraciar as ondas sonoras e os locais de concertos, Blitzer opta por ficar nos bastidores, trabalhando como diretora de marketing e mulher de negócios. George Takei e Brad Altman. O amor conquista tudo, e poder-se-ia dizer que é o caso de Brad Altman e George Takei. Já passaram mais de 30 anos desde que se juntaram pela primeira vez, e hoje, esta dupla feliz está a compensar todo o tempo que perderam aos olhos do público. Curiosamente, esta dupla passou mais de 2 décadas a esconder a sua relação por uma variedade de razões. Uma dessas razões incluía o medo do Dudley Altman perder a sua carreira por causa da sua relação com Takei. Depois de revelar que era gay em 2005, Takei acabou por revelar a sua longa relação com Altman. 3 anos mais tarde, os dois viram-se a trocar os seus oidu, numa bela cerimônia de casamento realizada no Museu Nacional Japonês Americano de Los Angeles. Não há dúvida de que esta dupla é incrivelmente feliz juntos, e estamos mais do que confiantes de que não necessitarão de qualquer aconselhamento matrimonial ou intervenção de um advogado em breve. Dabrat e Jessica Dupart. Dabrat é uma das rappers femininas mais reconhecidas hoje em dia, e revelou recentemente que está numa relação do mesmo sexo. Dabrat confirmou os rumores de que namora com Jessica Dupart no início de 2021. Desde então, os fãs têm vindo a clamar para saber mais sobre a sua relação, bem como para saberem mais sobre Dupart. Dupart é nativo de Nova Orleans e é o CEO da Kaleidoscope Hair Products. Este duo vive atualmente na sua grande casa em Atlanta, Geórgia. Não há dúvida de que Dupart e Dabrat estão numa relação amorosa e feliz, e os dois acreditam o seu romance a um aspecto de privacidade. Dabrat detalha que manter a sua relação com Dupart em privado é uma das coisas de que ela tem gostado ultimamente. Ela também detalha que viver uma vida privada com o seu companheiro produz mais prós do que contras. Glenn Greenwald e David Miranda. Glenn Greenwald é provavelmente um dos jornalistas americanos mais reconhecidos atualmente. Greenwald é também um autor de sucesso, advogado, e é um membro orgulhoso da comunidade LGBT. É casado com o seu parceiro David Miranda desde 2006 e encontra-se atualmente no seu 16º ano de casamento. Os dois também têm 2 filhos, e são certamente uma das famílias LGBT mais adoráveis que se verá hoje. Greenwald e Miranda percorreram certamente um longo caminho desde que se encontraram pela primeira vez em fevereiro de 2005. Encontraram-se enquanto Greenwald estava de férias no Rio de Janeiro, e uniram-se quando Miranda derrubou acidentalmente a sua bebida. Devem ter se apaixonado um pelo outro instantaneamente, uma vez que se mudaram imediatamente juntos após apenas uma semana. Hoje, vivem no Rio juntamente com os seus 2 filhos adotivos e 24 adoráveis cães de resgate. Ricky Martin e Jean Joseph. Ricky Martin é acreditado por ser um dos artistas latinos mais influentes de todos os tempos. Ganhou fama nos anos 90 e em breve seria apelidado de Rei do Pop Latino. No início da década de 2010, o cantor Living La Vida Loca saiu como gay. Os fãs não ficaram muito chocados, e o mais importante foi que ele finalmente foi fiel a si próprio. Hoje, a estrela pop latina é felizmente casada com o artista e pintor sueco Jean Joseph, e como muitos dos casais da geração atual, os dois conheceram-se online.
Martin tropeçou nas obras de arte de Yoser no Instagram e ficou rapidamente cativado. Ele enviou-lhe um DM e inicialmente falou sobre arte e vida. Pouco depois, conheceram-se na vida real em Londres e começaram a namorar em 2016. Um ano mais tarde, casaram-se e acolheram mais 2 filhos na sua família. Jesse Tyler Ferguson e Dusty Mikita. Jesse Tyler Ferguson e o seu parceiro, Dusty Mikita, já estão juntos há quase 10 anos. Este duo terá começado a remontar a 2010, e foram imediatamente contratados 2 anos mais tarde, em 2012, numas férias no México. Acabaram por dar o nó numa bela cerimônia de casamento que parece ter desafiado todas as expectativas. Ferguson e Mikita parecem saber uma ou duas coisas sobre dar grandes festas. Após a cerimônia do seu casamento, o casal mais uma vez superou-se a si próprio quando deram uma festa de bebê fenomenal para o seu primeiro filho, Beckett Mercer Ferguson Mikita. Apesar do seu hábito de dar festas luxuosas, estamos bastante confiantes de que conseguem lidar com a conta, uma vez que Ferguson é um ator de sucesso que já apareceu em vários filmes. Mikita, por outro lado, é um advogado de sucesso, e deve permitir-lhes dar qualquer grande festa que queiram quando quiserem. Elliot Page e Samantha Thomas. Elliot Page é uma conhecida atriz canadiana de 34 anos que apareceu em vários blockbusters ao longo das últimas décadas. Um dos seus créditos de interpretação mais notáveis veio em X-Men e The Last Stand, onde assumiu o papel de Okiti Pride. Fora do ecrã, Elliot é conhecida como membro vocal da comunidade LGBT, e tem estado num bom número de relações entre pessoas do mesmo sexo. Um dos interesses amorosos mais notáveis de Elliot era sua namorada Samantha Thomas. Ela é também uma artista, e gosta de se envolver em várias paixões, incluindo surf, golfe, e muitas mais. Poder-se-ia dizer que estas duas têm uma tonelada de atividades em que se podem envolver, a fim de passar tempo de qualidade uma com a outra. Para além de passarem tempo de qualidade, Thomas e Page são também ávidos fãs e apoiantes das carreiras um do outro, e poder-se-ia facilmente argumentar que desempenham um papel importante na razão pela qual são perfeitos um para o outro. Amber Heard e Tasia Van Ree. Basta dizer que Amber Heard se tornou recentemente uma figura bastante conhecida sob os holofotes. A atriz nascida em Austin, Texas, começou a sua carreira com aparições em vídeos musicais, seguidas de peças de apoio em programas de televisão. Hoje em dia, ela conquistou uma grande base de fãs, graças ao seu trabalho no ecrã em filmes como Pineapple Express, Drive Angry, e, mais recentemente, Aquaman. Durante algum tempo, a atriz da Liga da Justiça teve uma relação com Tasia Van Ree. Enquanto Heard era conhecida pelos seus trabalhos em frente da câmara, Van Ree tornou-se bastante bem-sucedida com os investimentos que fez por detrás dela, para não mencionar a posse do equipamento. Para além de ser pintora, Van Ree é uma fotógrafa que teve a oportunidade de mostrar as suas obras em mais do que 2 exposições. Além disso, ela tem colaborado com outras figuras de renome na cena, incluindo Gus Van Sant e David Lynch. Evan Rachel Wood e Catherine Moennig. Evan Rachel Wood é uma famosa atriz americana que já apareceu em vários filmes e programas de televisão. Curiosamente, Wood é também conhecida por namorar Catherine Moennig, que é também atriz. Como atriz, Moennig apareceu num bom número de programas de televisão, incluindo Ray Donovan e The L Word. Poder-se-ia dizer que estes dois têm várias coisas em comum, incluindo o seu amor pela representação. Não é certamente uma surpresa saber que a Madeira está atualmente numa relação do mesmo gênero. De volta em 2011, a atriz revelou que encontrou atração por homens e mulheres numa entrevista a uma revista. Além disso, também se envolveu numa investigação particular sobre Wood e Moennig e descobriu que os dois têm estado a conversar no Twitter. Certamente que eles percorreram um longo caminho desde a conversa numa plataforma de comunicação social, e não podemos deixar de os incluir como um dos nossos casais LGBT favoritos hoje em dia. John Barrowman e Scott Gill. John Barrowman está de volta à ação ao repreender o seu papel no Doctor Who Special Revolution of the Daleks. Aqueles que acompanharam a sua carreira desde Torchwood até ser um dos juízes em Dancing on Ice ficaram entusiasmados ao vê-lo em séries de ficção científica de sucesso. Contudo, para além da sua carreira de sucesso, Barrowman também teve sorte no departamento de romance. O ator é casado com o seu parceiro de longa data, o arquiteto Scott Gill,
desde 2013. Conheceram-se pela primeira vez numa peça onde Barroma atuava e têm estado juntos desde então. Embora Gil não apareça frequentemente nas luzes da ribalta, ele ainda mostra apoio ao seu parceiro através das redes sociais. O dinheiro do seu investimento é usado sabiamente em várias propriedades, com Gil a desenhar algumas delas também. O casal está a desfrutar da sua vida de casados juntamente com os seus 3 cães. Com certeza, eles ainda têm mais anos de felicidade casados pela frente. Mal podemos esperar para ver o que lhes está reservado. Ezra Miller, relação aberta. Ezra Miller é um dos atores mais procurados em Hollywood nos dias de hoje. Tem créditos de ator em vários filmes, incluindo os recentes blockbusters, tais como The Perks of Being a Wallflower, Trainwreck, e nos filmes Fantastic Beasts. No entanto, a carreira de ator de Ezra não é a única coisa pela qual ele é conhecido. Curiosamente, este actor é conhecido pelas suas relações abertas e poliamorosas. Miller disse ter desistido completamente de estar numa relação monogâmica. Ele está agora aberto a namorar tanto mulheres como homens após várias relações fracassadas e desgostosas. Ele tem atualmente uma série de parceiros, e o grupo inclui pessoas que ele conheceu ao longo do tempo. A lista inclui também um punhado de membros da sua banda Sons of an Illustrious Father. Poder-se-ia dizer que saber com quem Miller namora ou vê neste momento é uma tarefa bastante difícil de levar a cabo. Jonathan Adler e Simone Duonan. Os Style Mavens, Jonathan Adler e Simone Duonan, conheceram-se num encontro às cegas. Embora não houvesse fogo de artifício durante o encontro inicial, Duonan contactou mais tarde Adler para lhe pedir um segundo encontro. Embora o seu sentido de estilo sejam mundos à parte, eles uniram-se sobre o seu amor pelo ar livre e o seu sentido de humor. Agora que estão juntos há 28 anos, é evidente que estes 2 pombinhos ainda estão muito ligados um ao outro. Além disso, o negócio de Adler ainda está em expansão, pois é um oleiro de renome que cria uma linha impressionante de artigos para a casa, para a arte da parede, e tudo o que está entre eles. Barneys foi a primeira empresa a encomendar a Adler em 1993, e parece que foi a mesma loja onde Duonan conseguiu o seu primeiro descanso. Para seu crédito, ambos são bem-sucedidos nos seus próprios campos, e na sua relação, uma vez que estes dois apenas se tornam mais fortes a cada ano. Jodie Foster e Alexandra Edison. Jodie Foster é inquestionavelmente uma das atrizes de Hollywood de maior sucesso de todos os tempos. A sua esposa, Alexandra Edison, é também atriz, e as duas estão casadas desde 2014. Se não souber quem é Edison, ela namorava com Ellen DeGeneres. Além de ser uma atriz com um punhado de créditos cinematográficos, ela também é conhecida como uma fotógrafa talentosa. Infelizmente, não se sabe muito sobre a relação de Foster e Edison, pois esta dupla adora manter as coisas entre eles em privado. O que sabemos, contudo, é que ela está incrivelmente orgulhosa e apoia a carreira de atriz de Foster. Apesar de toda a privacidade, o casal faz ocasionalmente aparições públicas onde são vistos visivelmente felizes com a companhia um do outro. Estão atualmente nos 8 anos do seu casamento, e é razoável supor que estes dois estarão juntos durante muitos anos ainda. Kendall Bowman e Anthony Wayne. O casal poderoso Kendall Bowman e Anthony Wayne está a fazer um nome na Broadway com o seu impressionante trabalho. Wayne é uma estrela da Broadway por direito próprio, enquanto Kendall Bowman é um diretor criativo. Junte-os e terá um par explosivo que é bem conhecido na comunidade da Broadway. Os dois talentos trabalharam juntos para fazer o musical, e o Make Me Feel Mighty Real, da Sylvester Concert. Escusado será dizer que os seus investimentos no seu trabalho valeram a pena, uma vez que foi um sucesso. Não era o fim para estes dois gênios, pois estavam de volta a produzir Rainhas de Alma, o que era um tributo às rainhas reinantes na indústria. Sem dúvida que ainda tem mais colaborações a fazer no futuro. O que é ainda melhor é que as duas têm feito a sua relação no palco e fora dele. Não há como parar estas duas ao reivindicarem um lugar como um dos pares mais reverenciados da Broadway. Jonina Leosdottir e Johanna Sigurdardottir. A antiga primeira-ministra da islandesa, Johanna Sigurdardottir, foi a primeira líder LGBT nos tempos modernos. É casada com o seu parceiro de longa data, Jonina Leosdottir, desde 2010.
No entanto, a dupla tinha tido uma relação muito mais longa do que isso. Embora Sigurðardóttir tenha admitido que a sua vinda para os seus familiares foi um longo processo, eles acabaram por ser aceites. No entanto, isso constituiu um problema devido ao tempo de Sigurðardóttir como político. Felizmente, a antiga PM deixou uma marca durante a sua liderança, embora não tenha sido uma navegação tão suave como ela esperava. Ainda com a sua esposa ao seu lado, ela levou tudo a bom porto. A dupla prefere manter as suas vidas pessoais fora dos holofotes, mas é difícil não ficar impressionada com este casal encantador. Um dos seus maiores investimentos é o livro que eles escreveram sobre a sua viagem como casal LGBT. Embora a comunidade LGBTQ+ ainda esteja em processo de aceitação, a dupla tem vindo a celebrar as vitórias que a sua comunidade obtém. Lance Bass e Michael Turchin. O antigo membro do MSYNC Lance Bass lutou para esconder a sua sexualidade no início. Felizmente, ele está agora ao ar livre e encontrou o parceiro perfeito no seu agora marido, Michael Turchin. Turchin é um artista de profissão com um enfoque na arte visual. A dupla encontrou-se pela primeira vez numa festa de um amigo mútuo. Mais tarde, acrescentou no Facebook a estrela do cantor TikTok. Foi o início de uma bela amizade que mais tarde se tornou romântica. Apesar de não terem a certeza de estarem um no outro no início, acabaram por se envolver romanticamente. Rápido até hoje, a dupla não só é casada como também são pais de gêmeos. Com certeza, eles estão a pensar no dinheiro do seu investimento e em como vão utilizar para criar a sua família. Bem, eles estão a começar bem desde que já têm todas as necessidades dos seus bebês. Mais algumas noites sem dormir e vão ter 101 paternidade. Kate McKinnon e Jack Abbott. Kate McKinnon é uma das estrelas do espetáculo de sátiras de sucesso, Saturday Night Live. A sua atuação no espetáculo valeu-lhe vários elogios e reconhecimentos, incluindo a melhor atriz coadjuvante no American Comedy Award em 2014. A versatilidade de McKinnon como comediante fez dela uma atriz de sucesso na televisão. No entanto, sabia que ela também tem sorte no amor? McKinnon está atualmente numa relação com a atriz e fotógrafa profissional, Jack Abbott. A dupla foi inicialmente vista em conjunto em 2017 no Primetime Emmy Awards. Foi aqui quando McKinnon se levantou para abraçar Abbott em frente à televisão nacional depois de ela ter ganho um prêmio. Além disso, a dupla é frequentemente vista em conjunto, mas com as suas agendas ocupadas, é impressionante encontrá-los a poupar tempo um para o outro. Os seus investimentos na sua relação estão certamente a ajudá-los a manter-se mais fortes. Quem sabe aonde o seu romance vai levar? Lee Pace e Matthew Foley. Lee Pace deixou certamente uma marca em Hollywood, especialmente após o seu retrato do Rei Elfo em The Hobbit. No entanto, o ator tem vários filmes e programas de televisão em seu nome, como Pushing Daisies and Guardians of the Galaxy. Fora do ecrã, o ator prefere manter a sua vida pessoal fora das luzes da ribalta, mas o seu companheiro ator, Sarah McKellen, apagou-o acidentalmente. A boa notícia é que parece que não o tomou como uma ligeira. Saiu por si próprio, mas declarou que preferia falar sobre o seu trabalho do que sobre a sua vida pessoal. No entanto, isto não impediu os seus fãs de tentarem saber mais sobre a sua vida romântica, e parece que o seu relato nos deu um vislumbre do seu parceiro, Matthew Foley. O seu parceiro de longa data trabalha em Tom Browning e é evidente que estes dois são feitos um para o outro. Para seu crédito, eles certamente sabem como manter tudo em segredo, mas estão dispostos a partilhar alguns trechos das suas vidas juntos. Kiersey Clemons e Ebony de La Haye. Embora apaixonar-se no cenário seja normal em Hollywood, estar numa relação romântica com o seu duplo é algo novo. No entanto, foi assim que Kiersey Clemons e Ebony de La Haye começaram. A dupla encontrou-se pela primeira vez no cenário de Sweetheart, onde Clemons era uma estrela. Este thriller de sobrevivência colocou a sua personagem encalhada numa ilha deserta. A sua dupla, de La Haye, era que fazia acrobacias mais complicadas debaixo de água. Não foi surpreendente que se tenham dado imediatamente ao trabalho. Após a filmagem, Clemons teve de voltar aos Estados Unidos enquanto de La Haye terminava o seu pedido de visto enquanto estava em Singapura. Felizmente,
os namorados conseguiram reunir-se antes da pandemia e estão a desfrutar do seu tempo juntos na sua casa. Clemence deu crédito a Dilahaye pelos riscos que ela assumiu como a sua dupla proeza. A boa notícia é que estes dois estão a adorar cada minuto que têm juntos. Mal podemos esperar para ver como estes lindos pares vão acabar a longo prazo. Luke Evans e Victor Turpin. Luke Evans retratou personagens fortes em Hollywood como Bard em The Hobbit, em The Desolation of Smaug, bem como em Drácula Untold, mas quem teria pensado que ele tem outro talento para falar? Evans surpreendeu os seus fãs com a sua atuação de queda da mandíbula no filme de ação ao vivo de Beauty and the Beast. Com esse tipo de rosto, faz sentido que ele tenha o seu próprio álbum onde cobriu várias canções ao longo das décadas. Mas e a sua vida pessoal? Evans foi visto juntamente com Victor Turpin, que é também um ator. Tem aparecido em espetáculos como Will and Grace e Shades of Blue. Os dois são notórios em manter a sua privacidade, mas dão aos seus fãs algo de que falar nos seus relatos nos meios de comunicação social. Embora ainda seja demasiado cedo para dizer se haverá sinos de casamento em breve, eles têm dinheiro suficiente para investir se assim o desejarem. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado.